O Império tenta se libertar da dependência da China em terras raras. Que coisa. Isso aqui me lembra a história do calcanhar de Aquiles e me parece que as terras raras são algo correspondente a isso para os Estados Unidos. O que foi a história do calcanhar de Aquiles? Aquiles, um grande herói, venerado, guerreiro grego, ele justamente tinha uma grande imposição armamentística de força quando se apresentava em uma guerra. E durante a guerra de Troia, ele fez uma grande desgraça naquela guerra, matou muitos guerreiros. Por que ele era tão forte assim? Porque ele era filho de uma deusa e de um rei. E a deusa, querendo proteger ele de ser morto de qualquer forma, o banhou em um rio que, segundo a mitologia grega, o deixava praticamente imune a qualquer coisa que o quisesse matar. Porém, ao ela banhar, segurando pelo calcanhar do menino, o que fez com que o calcanhar quedasse ou ficasse sem essa proteção. Devido a isso, apesar de ele ser um grande guerreiro, de ele ser o mais temido, podemos dizer, entre todos, na guerra de Troia, ele morreu quando uma flecha do príncipe de Troia, ajudado pelo deus Apolo, perfurou o seu calcanhar. Ele cai e morre quando essa flecha atinge ali. Daí vem a lenda, ou podemos dizer assim, daí vem o dito, a frase, o calcanhar de Aquiles. E por que isso seria um problema para os Estados Unidos? Porque as terras raras, que se compõem mais ou menos de, ou é a forma que se utiliza para se referir a 17 minerais aproximadamente, a minerais que são importantes para a indústria da tecnologia, para a indústria da produção de carros, da bateria de lítio e outras coisas mais. Ela é produzida em grande escala e a extração dela e a produção até das maquinárias utilizada no processamento das terras raras é realizada pela China. E uma das coisas que fez a China, quando os Estados Unidos agora colocou um forte preço tarifário sobre ela, foi justamente criando uma burocracia, que eles chamaram lá de licenciamento, que dificulta o acesso dos Estados Unidos, do Império, a essas terras raras. Logo, o Império tem um calcanhar de Aquiles, e o calcanhar de Aquiles são essas terras raras. E aí é onde a gente vai a matéria aqui do Washington Post, do New York Times, que fala justamente sobre isso. Ela vem dizendo o seguinte: o governo Trump está adotando uma série de medidas não convencionais para reforçar o fornecimento de minerais vitais para fabricantes de carros, motores, a jato, armas e data centers, enquanto o governo chinês alavanca seu controle sobre as exportações de terras raras de maneiras que podem prejudicar a indústria global, mas mais do que nada, a indústria do império. O governo adquiriu participações em diversas empresas, empresas de mineração e minerais, tentando realmente sanear o problema. Também foi empresas de processamentos desses minerais. E ele tem discutido também o estabelecimento de uma reserva estratégica de terras raras e o apoio aos produtores nacionais com controle de preços e tarifas. É tanto que o Império anunciou um acordo estratégico com a Austrália para investir bilhões de dólares no desenvolvimento de suprimentos minerais. E levará esse tema como pauta para o G7, que acontecerá
no Canadá no próximo mês. Outra medida para tentar diminuir a sua influência da China, já que o Canadá é conhecido por ser um dos grandes países mineradores do mundo, até que ele comprou boa parte da Vale aqui no Brasil e tudo mais. Mas o que alertam? Alertam que essas medidas provavelmente não proporcionarão uma solução rápida para a profunda dependência do fornecimento de minerais chineses. Então, a China está fornecendo, existe uma dependência, um calcanhar de Aquiles do império, e se essa cadeia de suministros chineses deixa de acontecer, provavelmente veremos problemas acontecendo diretamente na indústria do império, na indústria dos Estados Unidos. A construção de minas, refinarias e fábricas necessárias para fornecer uma alternativa à exploração chinesa, ao processamento chinês, leva anos. Mesmo que os produtores estrangeiros consigam obter o maquinário e a tecnologia que necessitam, o governo chinês também se propõe controlar tudo isso daí, principalmente a tecnologia. E aqui outro país que se verá fortemente afetado será também Taiwan. Só para termos noções de como está a questão hoje em dia, a China extrai 70% das terras raras do mundo e processa quimicamente 90% do fornecimento global. É muita coisa, é muita coisa. E aí, quando o Império impôs tarifas elevadas e controles tecnológicos mais amplos ao país, como eles não podem importar os chips NVIDIA de alta tecnologia, tem só um modelo lá que eles podem importar. Então o governo chinês respondeu implantando um sistema de licenciamento que lhe daria controle sobre as remessas de terras raras, mesmo para fora da China, estendendo os tentáculos chineses e tacando burocracia na cara dos americanos, os impossibilitando de acessar esse material. O Império reagiu. E como que ele reagiu? Ele ameaçou impor um imposto adicional de 100% sobre as importações chinesas no dia 1º de novembro. Mas assim, não vai acontecer. É bem provável de que não aconteça. O Trump já está na Ásia, já está tentando estabelecer conversações com a China. Os seus diplomáticos já estão conversando com os diplomáticos chineses, porque se a guerra comercial se escalar muito, nem os Estados Unidos, nem o Império vai se dar bem, e nem a própria China. Outra coisa que eles colocam aqui é que levaria tempo para que o Império desenvolvesse, então, todas as cadeias de suprimentos necessários para ter esse material. E é interessante que um dos caras que eles perguntam aqui na matéria, eu acho que foi o Abigail Hunter, a mulher aqui então, Abigail Hunter, ela vai dizer o seguinte: você é tão forte quanto o elo mais fraco da sua cadeia de suprimentos. Adaptando uma frase conhecida aqui, né? Você é tão forte como o elo mais fraco da sua cadeia. Aqui seria da cadeia de suprimentos. Mostrando justamente isso, de que os Estados Unidos dependem muito das terras raras. E aqui vai estar uma das questões do porquê eu acredito de que os Estados Unidos têm conversado mais com o Brasil, têm aceitado falar com Lula e não têm colocado tanto empecilhos como gostaria o Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo sobre a questão do Brasil, como começou no início do ano, que colocou 50% de imposto e que tudo era por causa da suposta perseguição ao Bolsonaro, tudo isso daí. E como foi mudando? Por quê? Porque o Brasil, como mostra essa matéria aqui da Globo, ele vem dizendo que o Brasil, e como realmente tem uma grande quantidade de terras raras. Pouco explorada, que antes o Brasil explorava mais, verdade. Mas o Brasil, olha aqui, ó, ele tem essas terras, esses minerais
em áreas da Bacia do Parnaíba, que abrange os estados do Maranhão, do Piauí e do Ceará. E segundo mostra essa imagem aqui, nós temos terras raras na Amazônia, no Tocantins, no Goiás, em Minas Gerais e na Bahia. Agora o Brasil acabou de permitir a exploração de petróleo nesse litoral aqui na foz do Rio Amazonas. Então, ao mesmo tempo que os Estados Unidos está sendo atingido no seu calcanhar, porque depende desse material da China, olha aqui, ó, para os elementos mais pesados a dependência chega a 100%, principalmente que da União Europeia, outro sócio comercial que dos Estados Unidos, do Império. O que acontece? Os Estados Unidos dependem de 70%. Então, o Brasil se vê diante de uma grande oportunidade, tanto pela descoberta ou pelo possível início de exploração de petróleo, como pela possível também extração desses minerais, processamento e revenda para a União Europeia e para os Estados Unidos. É claro que eu acredito que não devemos apenas deixar que uma empresa estrangeira chegue no Brasil, extraia tudo e leve tudo. Tem que transferir tecnologia, tem que fomentar a extração desse material de forma conjunta com empresários brasileiros, para que a tecnologia e os ganhos fiquem aqui no Brasil também, para que não seja só uma região de extração mineral. Uma grande mineira aberta o Brasil, não, para que não seja só isso. E olha que interessante, o Brasil também reivindica uma ilha submersa que é do tamanho da Espanha, e a Espanha é um país grande na Europa, que fica localizado a 1.200 quilômetros da costa do Rio Grande do Sul, que lá também tem uma grande quantidade de minerais importantes que fazem parte dessas terras raras. Estaria aqui, ó, nessa região. E não tem por que ninguém contestar isso daqui. Está claramente em águas territoriais do Brasil, né? 1.200 quilômetros. Então podemos dizer que fica na região quase que na zona comercial exclusiva do Brasil, que é de 200 milhas, 350, dá uma estendidazinha ali. E esse rift do Cruzeiro Sul, a grande fenda, pode ser realmente nossa, e eu creio que já poderíamos começar explorando essa região. Bom, pela lei atual não é nossa, mas se a gente começar a explorar, vamos trazer essa riqueza para o Brasil também. E aqui estão os 17 elementos, os 17 minerais que é tão utilizado, que são o lantânio, que são os 17 minerais de terras raras que temos no Brasil. Lantânio, cério, praseodímio, neodímio, promécio, samário, európio, gadolínio, térbio, disprósio, olmio, érbio, escândio, túlio, itérbio, lutécio, ítrio. Cara, eu não lembro desses elementos na tabela periódica quando eu estudei química. Quando eu estudei química na escola, né? Não lembro deles. Mas assim, são muito importantes para o quê? Aqui, ó. Para o magnetismo intenso e permanente, para a resistência a altas temperaturas, para a absorção e emissão de luz, nos televisores de tela plana, que todo mundo gosta, em smartphones, em lâmpadas LEDs, equipamentos de raio-x e tomografia, para mísseis teleguiados, mostrando aqui, ó, o problema para os Estados Unidos, se perde o acesso, e seus mísseis, como ficarão? É um problema até de segurança. Também para ímãs de motores elétricos, turbinas eólicas e muito mais. Aqui eu creio que o Brasil, então, ele tem uma grande oportunidade com essa questão das terras raras, já que sendo um calcanhar de Aquiles dos Estados Unidos, do Império, é a nossa hora de aproveitar e conversar com o Império, como já está acontecendo, e acredito que é por isso que, querendo ou não, o Trump voltou atrás e aceitou negociar com Lula.
O Lula disse que as últimas conversas foram muito boas lá na Malásia. Justamente por que o Trump está fazendo isso? Porque está tentando sair da dependência chinesa e explorar esse material em outras áreas, algo que ele também não vai poder sair de repente, porque tem que construir toda uma infraestrutura de exploração desses minerais, que olha que interessante, nós temos no Brasil. Acredito que, se utilizarmos o petróleo e utilizarmos essas terras raras, mais aquela ali do Rift do Cruzeiro do Sul, ali perto de Porto Alegre, pode ser que o Brasil, juntamente com uma volta industrial e com um crescimento do agro, o Brasil pode ter um novo boom econômico ainda muito maior do que durante aqueles primeiros anos do governo Lula. E talvez este boom seja muito mais estável e esteja muito melhor alicerçado. Espero que não percamos esse momento histórico por qual estamos passando e essa oportunidade que, assim, o Brasil perdeu já algumas, né? E essa é uma nova oportunidade para um grande crescimento do Brasil. E aí, o que você acha? Conseguiremos aproveitar? O governo de turno conseguirá? Ou o próximo também? Deixa nos comentários. Eu sou o professor Gessé Santiago, aqui da Escola de Filosofia Política, na qual buscamos analisar o que acontece no Brasil e no mundo, porém, sem políticos e sem ideologias de estimação.